Olá, meus alunos, aqui novamente com vocês, a professora Elu Baeta, na nossa terceira aula de redação. Hoje nós vamos falar das práticas e tipos textuais, narrar e descrever nos caminhos da nota 1000. Vamos começar agora, aos poucos, nessa nossa terceira aula, a adentrar nos segredos e na magia, das redações do Enem. Vamos abrir a nossa aula hoje fazendo a leitura de um pequeno trecho de uma redação nota 1000. A redação diz o seguinte: vocês podem acompanhar, abram aí o PDF e vamos acompanhar comigo essa leitura. Ela está abrindo, esse trecho da redação, abre aí o nosso PDF. Político, econômico, religioso. Esses são alguns dos motivos que levaram à existência de muitos fluxos migratórios pelo mundo. Cidadãos da Somália que fugiam da guerra civil de seu país para territórios vizinhos, mexicanos em busca do sonho americano nos Estados Unidos, calvinistas perseguidos na Europa na época da Contra-Reforma, que se deslocaram para outros continentes. Observando-se o quadro geral do movimento migratório para o Brasil no século XXI, percebe-se que uma das suas principais causas é a econômica. Esse é o trecho de uma redação que obteve nota 1000, foi escrita no ano de 2012, cujo tema do Enem foi o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Ainda seguindo aí, acompanhando o nosso PDF, eu gostaria que a gente fizesse a leitura de um outro trecho, de uma outra redação, que eu chamo de redação número 2, sobre o mesmo tema, sobre este mesmo tema, né? A migração, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Então, esse segundo texto começa da seguinte maneira: ao longo dos séculos, questões políticas, econômicas e religiosas se apresentam como fatores principais para a ocorrência dos fluxos migratórios no mundo. Episódios como a Guerra Civil, a Contra-Reforma, dentre outros, favoreceram o deslocamento de diversos povos para outros continentes. Observando-se o quadro geral da migração para o Brasil no século XXI, percebe-se que uma de suas principais causas é a econômica. Agora eu pergunto a vocês, vamos dialogar um pouco, qual a diferença mais perceptível entre a redação 1 e a redação de número 2. Preste atenção que até agora tudo que a gente conversou sobre a arte de escrever, na aula passada sobre a constituição de um texto, né, o que é que forma um texto, como nasce um texto, quais os principais elementos do texto, eu gostaria que vocês notassem a maneira da escrita diferenciada. O tema é o mesmo, ambas são uma abertura da redação, ou seja, é a introdução da redação, só que as duas se comportam de maneira diferente. A escrita se mostra com requisitos, com construções diferenciadas. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essas diferenças. Primeiro eu quero que vocês observem que há um tom de escrita, digamos, mais atraente ao leitor na primeira redação, na introdução da redação 1, que nós lemos e que está aí no PDF. É como se os recursos narrativos, a maneira como a estudante formulou as frases, como ela compôs o parágrafo, como ela estruturou a introdução, veja se vocês concordam comigo. É como se a redação 1 permitisse ao leitor, ou melhor dizendo, ao examinador, sentir, visualizar o acontecimento. E qual é o acontecimento? Do tema. A questão
da migração para o Brasil, o movimento migratório. Já no segundo texto, há uma exposição dos fatos, está bem escrito, está. Acontece que é um comportamento diferente de escrita, onde a estudante ela não se apodera daquilo que a gente chama de ato de narrar. Esta é a principal diferença entre os dois textos. O primeiro não apresenta os recursos narrativos, não narra. Já o segundo, ele traz essa constituição narrativa. Mas o que é narrar, afinal? Nesse primeiro instante, vamos entender o seguinte: narrar é contar uma história. Para nós, dentro da redação, narrar é contar como algo aconteceu. Vocês percebam que no segundo texto, ela fala no acontecimento, mas ela não se apega a contar como aconteceu. Já no primeiro, ela sai elencando, né, o que cada povo fez e como fez. Então, a diferença da escrita narrativa para uma escrita que não traz, evidentemente, o ato de narrar, é porque a primeira se apega apenas ao acontecimento. No caso, a segunda, né? Aquela que não narra. Já a que narra, que é a primeira, ela se apega a contar como se deu o acontecimento. Ela pode, aí não foi o caso, mas ela poderia também acrescentar, além de contar, né, todo esse movimento que eles fizeram, né, os povos, durante essa migração, né, os cidadãos da Somália, os mexicanos, os calvinistas, além dela tratar disso, ela também pode acrescer uma época, uma data. O texto narrativo, a gente vai ver já mais um pouquinho à frente da nossa aula, como é que ele se constitui e como ele é um gesto de escrita fundamental para a gente conseguir uma nota maior no Enem. Uma nota que eu diria entre 800 e 1000. As leituras que eu tenho feito de redações do Enem sempre apresentam essa característica, esse diferencial. Então, toda vez que um autor narra como o fato aconteceu, ele narra não só o fato, mas como ele aconteceu, ele faz o leitor sentir o fato, sabe? É como se o leitor estivesse ali vivenciando o fato. Uma coisa é mais adiante a gente contar sobre essa situação do coronavírus aqui no Brasil e no mundo, apenas informando sobre um fato que aconteceu em determinada época, né, da humanidade. Outra coisa é eu contar com detalhes como foi que aconteceu, né? Então, toda vez que um autor narra, ele gera essa sensação de fazer o leitor sentir. A narração, o ato de narrar, também acaba puxando uma coisa que a gente chama de descrever ou de descrição, que é quando você fala de um objeto com pormenores. Você fala em tamanho, você fala em formas, você fala em cores, mais ou menos ou quase como fizemos com o texto da cadeira, em que muitos dos textos que eu recebi faziam descrições de como era a cadeira. Então, a narração, ela diz como a coisa aconteceu. Já a descrição, ela diz como a coisa é. Então, a maneira como escrevemos, como expomos as ideias em um texto, como a gente expressa uma ideia no texto, essa maneira vai produzir efeitos no leitor. A gente conversou na aula passada nas ações da escrita, e que quando a gente mencionava a primeira ação, como aquilo, o que é que eu vou dizer sobre o assunto, a segunda, a organização das ideias, na terceira a gente tocou no tom que a gente quer dar ao nosso texto. Então, é nessa hora do tom que a gente vai produzir um efeito no leitor. Se é um efeito de crítica, se é um efeito reflexivo, se é um efeito de apenas de informar, qual efeito a gente vai dar. Então, é
por esse comportamento, é para a gente entender, né, como o texto se comporta internamente, já que a semana passada a gente apresentou o texto, quem é o texto, como se constitui um texto. Esse é o motivo de hoje a nossa aula ser sobre os tipos textuais, ou, melhor dizendo, a tipologia textual. Então, a tipologia textual, ela nos interessa muito para a gente conseguir fazer uma redação com desenvoltura, uma redação desembaraçada, com uma escrita fluida. Por quê? Porque a tipologia textual, ela tem a ver com o comportamento interno do texto. Só recordando um pouquinho o que a gente falou lá na nossa primeira aula, Arte de Escrever, que quando a gente dar o mesmo tema para pessoas diferentes, como é o caso da redação do Enem, nunca sai um texto igual ao outro. São as questões da identidade do texto, né? Há uma identidade de quem escreve, diferenciada do outro, e há uma identidade do próprio discurso, do próprio texto. E aí a gente relembra aquela frase que cada discurso tem a sua maneira de ser. E essa maneira de ser é justamente pelo comportamento interno do texto. Então, é a maneira, a tipologia tem a ver com a maneira como eu vou me comportar, a maneira como eu vou lidar com a minha escrita, a maneira como eu vou formular as frases, a maneira como eu vou formular os meus parágrafos, a maneira como eu vou expressar a minha ideia, se é narrando, como fez a redação 1, ou se é apenas expondo um fato, como fez a redação 2. Então, a gente vai conhecer na aula de hoje, a gente vai desvendar os 5 tipos textuais e também os 5 posicionamentos. Como é narrar em uma redação? Como é descrever em uma redação? Como é dissertar em uma redação? Já que o caráter, né, a natureza do texto da redação é dissertativo, argumentativo. Então, a gente vai ver na aula de hoje o que é dissertar, o que é argumentar. E quando eu junto os dois, dá a redação. Então, o que é expor? Como é expor um fato em uma redação? Como é que eu exponho? Explicando, conceituando, e também como eu oriento, como é que eu faço o meu leitor refletir, como é que eu instruo o meu leitor, como é que eu ensino ao meu leitor o que eu quero, a mensagem que eu quero passar para ele. Então, agora a gente inicia, de fato, depois dessas leituras das redações nota 1000, o que seja a tipologia textual. Então, a tipologia textual é o comportamento interno do texto, é a maneira como eu vou proceder dentro do texto, as minhas frases, o meu vocabulário, os meus parágrafos, como eu vou, finalmente, estruturar a minha ideia, já que a gente viu que o texto é formado, começa no pensamento e é formado por palavras, frases, parágrafos, e quando eu junto os 3, eu formo um todo que é o texto. Então, na tipologia textual, só lembrando um pouco que existem dois elementos importantes para a gente só citar aqui. Hoje a gente vai tratar da tipologia textual, que é o comportamento interno do texto, mas existe também uma coisa chamada gênero textual, que já é o comportamento externo do texto, que já é a imagem social que o texto transmite. Por exemplo, eu olho e eu identifico, isto é uma poesia, isto aqui é um romance, já isto aqui é um texto jornalístico, já este outro é um artigo acadêmico. Então, o gênero textual é quem me dá essa condição de definir, de identificar, sabe, de diferenciar um do outro. Já a tipologia tem a ver com o comportamento interno. Então, são 5 os tipos de texto. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, o texto injuntivo e vamos deixar por último, para o final, para a gente poder entrar um pouquinho mais no nosso texto, que é o que nos interessa, que é o dissertativo, e aí que ele subdivide em 2, mas que para nós o que mais vai interessar é o dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem.
e que é também a redação da UERJ. Então, o texto narrativo, todos eles apresentam características, recursos diferenciados um do outro. Então, no texto narrativo, aquele que escreve, né, o autor, ele vai contar como algo aconteceu, como a gente viu no início. Então, ele vai narrar. Existe um autor chamado Felipe Pena, que ele, certa feita, perguntou: por que o homem narra? Qual essa necessidade tão premente do homem de contar as histórias sobre ele mesmo, sobre o outro, sobre os acontecimentos? E ele responde: o homem narra para encontrar sentido, para dar nexo à sua existência, para se reconhecer, se sentir pertencente a um grupo, a um lugar, a uma ideologia, a algo no mundo, ele encontrar o lugar dele no mundo. Então ele precisa da narração para poder ele se reconhecer, se situar no mundo, na realidade. E também para compreender essa realidade, o que está externo a ele. Ele precisa não só contar e recontar suas histórias e as histórias alheias, como também ele precisa se situar, compreender, interpretar a realidade, sabe, o ambiente, o que está externo a ele, política, social, econômica, cultural. Então, a narração, ela é algo fundamental para que o homem possa se sentir homem, né? Se sentir um sujeito no mundo, homem no sentido de indivíduo, né? Então, o texto narrativo, ele conta como algo aconteceu, não só como aconteceu, mas não só o que aconteceu, mas como aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, que foi o que fez a estudante que escreveu a redação 1, né? Quando ela saiu dizendo e pontuando muito bem, vocês vão acompanhar aí no PDF como ela pontua bem todas as frases, então é o comportamento realmente digno de uma nota 1000. Né? Então, o texto narrativo é o texto em que faz o leitor sentir a ação do acontecimento, as ações humanas, ele situa, né, o leitor nesse sentido de sentir a ação, e a gente só relembrando que sabemos que as ações na gramática, na língua portuguesa, nada mais são do que os verbos. Então, o texto narrativo é um texto rico em verbos, já que ele trata muito das ações humanas. Então, correr, andar, falar, ver que esse texto da redação 1, ele é rico em verbos. Já o texto descritivo, ele expõe as características das coisas, das pessoas, dos objetos, dos ambientes. Então, cores, formas, tamanho, há uma riqueza de detalhes. Então, se o texto narrativo faz o leitor, permite ao leitor se sentir quase que diante da cena, no texto descritivo é como se o leitor presenciasse o objeto ali. Ele consegue, mesmo sem estar vendo o objeto, mas a palavra tem essa força de trazer a representação do objeto para ele, que foi o que vocês quase todos fizeram no texto sobre a cadeira que eu pedi para vocês escreverem na nossa primeira aula. Então, o texto narrativo ele é rico em verbos, já o texto descritivo ele traz uma riqueza de adjetivos. E não são só qualidades, porque a gente liga muito a qualidade ao que é bonito e ao que é bom. Mas eu diria que o texto descritivo, ele traz uma riqueza de adjetivos no sentido de características, né? De descrever a coisa com detalhes. Então, o narrativo diz como a coisa aconteceu e o descritivo como a coisa é, fazendo o leitor se sentir quase que diante da cena. O texto expositivo é aquele texto em que eu exponho um assunto, um fato específico, mas é um texto em que não traz explicitamente a minha opinião enquanto autor. Então, é um texto bem diferente da redação do Enem, porque eu não preciso expressar explicitamente a minha opinião, o meu ponto de vista, a maneira como eu vejo as coisas. O texto expositivo, o seu objetivo principal é informar. Então, por isso que ele acaba tendo como exemplo mais fiel os textos jornalísticos, né, as reportagens, as colunas jornalísticas, porque ele traz
essa coisa da impessoalidade, não da neutralidade, porque nós já vimos por A mais B que não somos neutros, né? Mas não há uma opinião ali explícita, então a gente pode dizer que é um texto impessoal. Já o texto injuntivo, né, ele traz uma característica bem interessante. E depois a gente vai ver como cada um destes textos se aplica na nossa redação, como é que a gente pode aplicá-los. Então, o texto injuntivo é um texto que tem dois movimentos. Ou ele orienta, instrui e ensina ao leitor alguma coisa, ou ele pode também ordenar. Então, qual é a diferença entre o texto injuntivo que orienta, que é o que a gente chama de instrucional, qual é a diferença dele para aquele que impõe, né, que dá as ordens, que é o que a gente chama de texto prescritivo. Texto injuntivo prescritivo e texto injuntivo instrucional. Vocês vão ver, provavelmente, tipologia textual também à luz da língua portuguesa, com os meninos, com a equipe de português. Aqui a gente está vendo a luz da escrita, né, a luz do texto. Então, por que é que nos serve tanto? Principalmente os textos injuntivos prescritivos, porque ele impõe comportamentos, ele dá ordens. A Constituição brasileira, os estatutos da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, as leis de maneira geral, os manifestos, os estatutos, os direitos humanos, todos esses são textos que nos dão ordem, que nos guia, que nos impõe modelos predefinidos de comportamentos. Então, é por isso que é importante a gente entender, porque mais adiante a gente vai tocar nos textos motivadores, e que apresenta quase sempre uma dessas tipologias que a gente está apresentando aqui. Já o texto instrucional é um texto mais fácil, até engraçado de a gente falar, que ele dá uma indicação de como é que a gente deve agir, mas ele não impõe ordens. Por exemplo, uma bula de remédios. Quando ele dá a indicação, tomar um comprimido uma vez ao dia, ele não está impondo uma ordem, ele está dizendo como você deve fazer, ele está orientando, ensinando. Agora, se você quiser burlar a bula, né, e fazer diferente, mas ele não está ali impondo, não há uma consequência drástica como há quando você, por exemplo, infringe a lei ou a Constituição brasileira ou algum dos estatutos. O texto injuntivo instrucional também contempla as receitas, né? As receitas de bolo, de comidas, de maneira geral. E também os manuais de instrução. Aí a gente lembra dos videogames, dos eletrodomésticos, então todos aqueles manuaizinhos que vêm acompanhados de ventiladores, de TVs, de videogame, de aparelhos de som, etc., eles estariam no rol dos textos injuntivos. Agora a gente entra no texto que nos interessa muito, e que aí a gente hoje vai dar uma pincelada geral, mas a nossa próxima aula a gente vai entrar nos conceitos e nas características a fundo do texto dissertativo argumentativo. Hoje a gente vai tocar na tipologia trazendo o seguinte: existem dois tipos de textos dissertativos. Um é o explicativo e o outro é o argumentativo. O explicativo eu vou falar bem rapidinho, porque a gente precisa, o que vai nos interessar é o da redação do Enem, a fundo. Mas é importante também que a gente conheça os outros, porque vamos, de certa maneira, a gente vai se utilizar um pouquinho de cada um dentro da redação. Então, o explicativo é aquele em que eu exponho uma ideia sobre um tema específico, que não deixa de ser também o Enem. Só que a diferença é que a minha explicação ela vai se dar por meio de conceitos, de teorias, de análises, de hipóteses, de discussões, mas não com a minha opinião obrigatoriamente ali, explícita, como é necessário no texto argumentativo, e a gente vai já ver por quê. Então, os textos explicativos contemplam os acadêmicos de modo geral, os artigos acadêmicos, os estudos, as teses, as pesquisas, as monografias. O texto explicativo, ele é muito interessante para nós no sentido da nossa seleção de fontes.
Então, a gente vai precisar muito dos textos explicativos na hora de a gente citar as nossas fontes na redação. E o texto injuntivo a gente vai precisar também, principalmente na hora da conclusão. E entrando agora no nosso grande maestro, né, que é o texto dissertativo argumentativo, eu quero hoje fechar a nossa aulinha falando o seguinte: vamos sair hoje daqui sabendo diferenciar o que é dissertar do que é argumentar. Então, quando eu disserto alguma coisa, o que é dissertar? É expor, é debater uma ideia real sobre um tema. Então, quando eu disserto, eu torno a minha opinião pública, eu evidencio a minha opinião, eu evidencio o meu pensamento, o que é que eu penso sobre determinada coisa. Por isso que eu pedi nos 2 primeiros exercícios, eu insisti para que vocês fizessem essa libertação do pensamento, justamente para a gente se acostumar com esse movimento que é fundamental, para poder a gente tornar a nossa opinião evidente. Então, o principal elemento do texto dissertativo, seja o explicativo, seja o argumentativo, é a ideia. Agora, qual é a diferença de dissertar para argumentar? Se quando eu disserto, eu exponho uma ideia, eu coloco uma opinião em evidência, quando eu argumento, eu não só exponho a minha opinião, o meu ponto de vista, a minha maneira de pensar, como eu preciso fundamentar a minha opinião. E como é que eu fundamento a minha opinião? Com um pensamento que seja afinado ao meu. Então, um estudo, uma obra, um autor, uma teoria, um dado estatístico, uma pesquisa, qualquer elemento que possa fundamentar a minha opinião. Porque se eu só digo, porque o que é opinião? Opinião é a minha maneira de pensar sobre determinado assunto. Então, se eu apenas digo como eu penso determinada coisa, ou sobre determinada coisa, ou as razões que me fazem pensar sobre determinada coisa, eu não estou argumentando, eu estou opinando, o que é diferente. Eu só consumo a argumentação, eu só realizo uma argumentação quando eu opino, fundamento a minha opinião e cito. Se eu estou conversando, eu sinto falando, o autor tal fala isso, isso e isso em relação à minha opinião. Já quando eu estou escrevendo, quando eu estou me comportando textualmente através da palavra escrita, eu cito com a escrita a fonte, o documento, o dado, ou seja, o que for que eu for me utilizar. Então, eu quero deixar como um lembretezinho muito importante da aula de hoje, é que eu só argumento quando eu encontro um pensamento, um autor, uma obra, uma situação, uma pesquisa, que fundamente o meu ponto de vista, que fundamente a minha maneira de pensar. O que a gente fez no texto da cadeira e no texto de aquilo que eu só tenho coragem de confidenciar o papel, foi simplesmente expor e opinar, dizer como a gente pensa e sente as coisas. Agora a gente vai começar a juntar a nossa opinião a alguém ou algum estudo comprovado que se afine à minha opinião. Então, isso é fundamental para a gente argumentar com mais tranquilidade. Então, o movimento argumentativo do texto dissertativo argumentativo é: eu exponho uma ideia a partir do meu ponto de vista, da minha maneira de pensar, em seguida, eu defendo essa opinião com uma comprovação e, no final, eu concluo apresentando uma solução, uma reflexão, uma orientação para o meu leitor. Então, aqui eu chego com esses 5 tipos de textos e vou colocar cada um deles nas partes da minha redação. Então, como é que a tipologia textual influencia, serve e me leva aos caminhos da nota 1000? Ora, na introdução, como a que a gente leu na redação 1 e na redação 2 no início da nossa aula, é possível narrar na introdução, é possível descrever, é possível eu não só expor o fato, o acontecimento, mas eu também expor como aconteceu. O narrar me leva a uma condição de nota quase sempre acima de 800. No desenvolvimento, eu vou muito poder expor, explicar, conceituar. Então, eu vou me utilizar muito dos textos expositivos dentro
eu vou me utilizar muito de um comportamento expositivo dentro do desenvolvimento. Já na conclusão, eu vou precisar usar com maestria, com desenvoltura, a injunção, a instrução, a ordem, a reflexão, sabe? Eu vou propor comportamentos, novos olhares, novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. Quando eu chego ali na proposta de intervenção, na conclusão da minha redação, eu devo fazer isso, orientar o meu leitor, eu devo deixar ali um recado, um lembrete. Só voltando à nossa primeira aula, fazer do meu texto uma revolução, fazer do meu texto um instrumento de luta, fazer do meu texto uma voz de militância. Então, um beijo grande em cada um de vocês e até a nossa próxima aula.